Bem-vindos à aula complementar número 2, aula que faz parte do nosso programa de capacitação em psicanálise, curso oferecido pelo Instituto Espaço Bela Vita. E na aula de hoje nós vamos estudar um grande autor da psicanálise, Sándor Ferenczi, um autor polêmico, um autor que houve uma época em que ele se distanciou de Freud por conta de seus conceitos, mas que depois houve uma reconciliação e as teorias diferentes estão até aí hoje vigentes, é o precursor da chamada psicanálise relacional, e realmente contribuiu muito para a construção de todo o arcabouço teórico da psicanálise, tendo influenciado grandes autores, como veremos ao longo dessa aula complementar. Ela está dividida em duas partes. Nesse bloco, vamos ver então os principais conceitos, alguma coisa sobre a biografia de Ferenczi. É claro, uma biografia mais completa você encontra nas redes, em livros. Não é nosso objetivo aqui trazer detalhes da biografia de Ferenczi, mas sim explorar um pouco de seus conceitos principais e como eles se relacionam com a psicanálise contemporânea. Vamos então compartilhar aqui o slide para conhecer um pouco aqui da teoria desse grande e importante autor da psicanálise. É importante também dizer que não é todo mundo que conhece Ferenczi, isso por conta de alguns biógrafos que acabaram assim colocando Ferenczi numa posição de rejeição em relação ao próprio Freud, mas isso é historinha. De fato, não houve essa rejeição. Freud realmente investiu muito em Ferenczi, e Ferenczi também se aproximou muito, se tornando até um amigo bastante íntimo. Então, está aqui no nosso slide, Sándor Ferenczi. Vamos então compreender a teoria desse grande autor da psicanálise. Ferenczi, então, nasceu em 1873, na Hungria, e foi psiquiatra, alguém que tinha um grande envolvimento político, ele altamente politizado, ao ponto de se tornar ministro da Saúde na Hungria à época, propondo que a psicanálise tivesse um papel, exercesse uma presença na saúde mental coletiva. Então, os precursores, um dos primeiros a levar a psicanálise para o atendimento coletivo, levar em órgãos públicos, equipamentos públicos, para que a psicanálise pudesse ser uma ferramenta, um instrumento importante para o desenvolvimento, para as curas da saúde emocional, né? E teve uma amizade e divergência com Freud ao longo dos anos, ao ponto de Freud chamar Ferenczi de o príncipe, o paladino da psicanálise. Ele foi alguém que Freud teve um encantamento muito forte por conta da inteligência de Ferenczi, da sua voracidade de pesquisa, alguém que realmente pesquisava, um grande pesquisador da psicanálise foi o Ferenczi. Morreu de forma bastante precoce, morre alguns anos antes de Freud. Ele falece em 1933, e nasce depois, ele nasce em 1873, ou seja, quase 20 anos mais jovem, e morre ali 6 anos antes de Freud, já que Freud morre em 1939. Ferenczi também foi um homem judeu, portanto, teve todo o problema da perseguição contra os judeus na Europa pós-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra Mundial. E Ferenczi foi um dos mais próximos colaboradores de Freud, realmente alguém que fazia caminhadas com Freud. Freud, vamos andar, Ferenczi. E saíam andando, sim, faziam longas caminhadas, conversando, discutindo, e aquela era a análise de Ferenczi. Ao mesmo tempo que eles discutiam coisas teóricas, Freud também analisava Ferenczi, analisava os seus traumas, analisava as suas questões emocionais. E toda essa análise, Ferenczi foi percebendo o poder e o alcance da psicanálise ao ponto de formular as suas próprias teorias. Então, o engajamento de Ferenczi foi muito forte, ao ponto de ele também ser um dos fundadores, um dos pais fundadores, cofundadores dessa grande associação internacional da psicanálise, a maior de todas, que é a International Psychoanalytical Association, a IPA, essa associação internacional da psicanálise, que está sediada na Inglaterra, já tem 100 anos de existência, fundada por Freud e seus companheiros, como Ferenczi. Então, veja que Ferenczi realmente teve uma vida extremamente ativa no que diz respeito ao desenvolvimento, à popularização, ao espalhar da psicanálise pelo todo o velho continente.
E foi defensor de uma psicanálise mais humana e mais empática. Lembrando que um dos principais conflitos que ele teve com Freud foi em questão em relação à técnica, à aplicação da técnica da psicanálise. Não se deu por conta de postulados principais. Ferenc em nenhum momento questiona a questão do inconsciente, do consciente, do pré-consciente, né? As construções da primeira tópica. Tampouco vai questionar a validade da segunda tópica, onde temos id, ego e superego. Ferenc não vai fazer esse tipo de questionamento. Ele vai questionar Freud a respeito da técnica. Ele, em algum momento, percebe que a preocupação principal de Freud naquele momento era fazer a adaptação dos sintomas. Freud estava interessado em remover sintomas, aquilo que estava patente, aquilo que causava dor e sofrimento, sejam sintomas, obviamente, somatizados. E Ferenczi vai dizer, não, mas a gente pode ir mais a fundo da questão do trauma. A gente pode pensar não só em remover os sintomas, mas também trabalhar questões de caráter, personalidade, temperamento, ou seja, todos esses componentes da personalidade do ser humano. Não era só, ok, você tem um problema, você está manifestando um sintoma, vamos trabalhar para que esse sintoma não exista mais. Ferenczi propõe uma psicanálise mais aprofundada, algo que vai mais nas raízes das questões. É o ponto de ele dizer para Freud: olha, Freud, está muito bom tudo que você fez até agora comigo para remover os meus sintomas ocasionados por um trauma, mas e o meu caráter? Você nunca me perguntou quem eu sou, como eu penso, quais são os meus valores, quem eu sou como ser humano. Essa preocupação diferente de abordar a pessoa como um todo, de forma holística, em algum momento incomoda Freud. Freud ele não tinha muita opção, ele precisava defender, sim, os seus fundamentos, ele precisava estabelecer uma regra, estabelecer as bases da psicanálise, e ele era muito, muito ortodoxo em relação a isso, muito dogmático. Ninguém poderia questionar Freud. Se alguém questionasse, o Freud automaticamente já considerava uma espécie de traidor. Então, ele estava sempre muito preocupado com a fidelidade de seus seguidores, porque isso é bastante compreensível. Freud estava lançando a psicanálise. Ele estava elaborando e trabalhando uma ciência da qual nós estamos falando hoje, mais de 125 anos depois, ainda discutimos profundamente a psicanálise e o alcance poderoso que ela tem para lidar com as questões da vida, para lidar com a nossa vida sentimental, emocional, nossos pensamentos, nossa cognição, e tantas outras coisas que envolvem o viver, o nosso ser humano. Então, Ferenczi ele vai propor que na técnica psicanalítica vá-se além apenas da escuta e da perguntação a respeito do que o paciente relata. Vai para uma investigação mais aprofundada. E Ferenczi, um pesquisador, um investigador da alma, estava preocupado em humanizar mais a psicanálise, ou humanizar no sentido de colocar também a figura do analista como um ser humano ali no setting analítico. Então, esses conflitos foram sempre em torno da técnica, sem fazer a discussão sobre os valores, dos princípios fundamentais, da sua construção teórica. Não, Ferenczi não vai fazer isso. Ferenczi vai discutir a forma de abordar e, claro, a partir disso, da técnica, colocando o analista, de fato, no jogo da aliança terapêutica. Agora, isso incomoda um pouco Freud, mas Ferenczi segue firme naquilo que ele acreditava. Por isso, houve, de certa forma, um afastamento, uma certa mágoa entre Freud e Ferenczi por conta da ferocidade com que Freud defendia a técnica e, ao mesmo tempo, da convicção que Ferenczi tinha a respeito dessa psicanálise mais empática. Vamos olhar, então, as principais contribuições de Sándor Ferenczi. No nosso slide, ele desenvolve a chamada técnica ativa, que se diferencia da técnica clássica freudiana da neutralidade. Nessa neutralidade, diz-se sobre a presença ausente do analista. O analista está ali, está diante de seu paciente, e lembrando que a época do nascimento da psicanálise se utilizava aquele setting analítico que você tinha o divã, a pessoa se deitava no divã para falar sobre si, sobre a vida, sobre os seus sintomas, fazer a associação livre, e o analista sentava-se numa poltrona atrás do divã, sem contato visual. Isso era a técnica
Isso era o comum à época. Ou seja, não tinha. O analista estava ali ouvindo, anotando, mas é, sem aquele contato visual, sem marcar uma presença, e de certa forma, o analisando, a pessoa que estava sendo analisada, ela começava a falar como se o analista ali não estivesse. Era essa basicamente a ideia. O analista está lá e a pessoa está ali para falar coisas que normalmente ela não falaria, não elaboraria, não trabalharia na frente de outras pessoas. Só que Ferenczi vai mudar isso, né? Ele propõe uma maior participação do analista na condução do tratamento. Então, ele propôs, ele enfatiza essas intervenções mais ativas, empáticas e também alguns direcionamentos no processo analítico. Ou seja, ele quer que o analista e o paciente tenham um relacionamento horizontal. Não é para o analista colocar-se numa posição de poder, numa posição de autoridade e que, de algum jeito, vai colocar analisando diante de um médico. Um profissional médico, ele vai ouvir um relato, vai ouvir o relato de um sintoma, o paciente vai contar o que está acontecendo, ele vai pedir um exame de imagem, um exame laboratorial ou qualquer outro tipo de instrumento que possa fornecer informações do que está acontecendo com o corpo físico do paciente, e com base naquilo ele vai exercer a sua autoridade e vai dizer, ó, você tem que fazer esse tratamento, tem que tomar este remédio, é isso que você vai fazer. Na questão da psicanálise, das terapias em geral, o analista não tem esse papel médico, esse papel de impor alguma coisa ou de fazer direcionamentos científicos para elaborar aquilo que está acontecendo com o paciente. Não, é uma conversa, é um expor de conteúdos e que o analista vai trabalhar esses conteúdos para que o próprio paciente encontre respostas singulares. Só que, do jeito que a psicanálise estava sendo desenvolvida até então, muito como uma técnica terapêutica, Ferenczi vai entender que a psicanálise pode ir além. Ela pode colocar a figura do analista ali, não como um médico, como estávamos citando há pouco, mas dizendo que ele também é um ser humano, que ele pode até, em algum momento, citar sua própria vida. O paciente vai lá e conta, por exemplo, que está vivenciando um processo de luto. E o analista, se ele já passou por isso na vida, ele pode, segundo a teoria de Ferenczi, ele pode dizer, olha, o luto realmente é algo difícil, é algo profundo, eu também já passei por isso, quando eu entendo a sua dor, porque eu já passei por isso. É esse percurso empático que Ferenczi defende, que o analista pode sim falar um pouco sobre si, que o analista pode sim dar as mãos assim para cumprimentar, ele pode, dependendo claro, com todo respeito ao paciente, dar-lhe um abraço, ele pode desejar um ótimo dia, ele pode sim se colocar numa posição de igualdade, numa relação horizontal, olho no olho. O analista não está lá fazendo manutenção, como já dizia Lacan, do sujeito suposto saber. Ele está como uma pessoa que ajuda o outro a pensar, que tem um olhar de fora, mas ao mesmo tempo tem um olhar de fora, ele também acolhe esse sentimento de forma empática e vai trabalhar esse paciente colocando-se ali também como um agente mais ativo no processo analítico. Então, a análise, segundo Ferenczi, não é só para adaptar sintomas ou remover sintomas, mas para interpretar o paciente como um todo. Olha só que interessante isso, caros alunos. Interpretar o paciente de maneira global. É como se alguém dissesse assim na clínica, isso é muito usado hoje na psicanálise relacional. O paciente chega e diz: olha, eu estou tendo crises de ansiedade. Aí o analista relacional vai dizer: olha, ok, vamos falar sobre a sua ansiedade, mas me conta um pouco mais sobre você. Como é que você vive? Onde você trabalha? Como são os seus amigos, o seu entorno social, a sua rede de amparo? Que essas coisas acontecem. Vai falar um pouco sobre você, sobre o seu temperamento, antes de abordar propriamente a doença, ou o transtorno, ou o sofrimento, a dor que o paciente traz. Agora, o analista está tentando montar todo um cenário mais amplo, mais empático, mais humanizado. Não é só um relato de uma dor que o analista vai fazer um hiperfoco nessa dor.
Agora não, agora o analista ele está olhando mais amplamente, ele está buscando compreender o contexto vivencial do seu paciente, buscando compreender as variáveis que estão ali presentes, no seu paciente. Então, é, ele vai defender esta profundidade, ao mesmo tempo que coloca o analista ali nessa rota de tratamento. É claro que não é para o analista na sessão ficar falando dele o tempo todo e tirando o espaço de fala do seu paciente, mas ele pode pontuar coisas a respeito de si mesmo, de seus próprios sentimentos, para que isso, de certa forma, ilustre aquilo que possa estar acontecendo no sentido de também colocar o paciente assim, olha, o que você está passando pode ocorrer na vida, ocorreu comigo também. Então, não sinta que você é uma espécie de escolhido para esse tipo de dor específica, mas entenda que o que você passa, outras pessoas passam, inclusive eu, e pode sim ser tratado e resolvido. Isso para trazer mais um fio de esperança, para fazer uma conexão realmente, sem gerar, obviamente, dependência porque o paciente também não pode se tornar dependente de seu profissional terapeuta. Ele precisa sim gerar autonomia. O que Ferenczi vai nos ensinar é que nesse processo de gerar autonomia decisória, de elaborar suas próprias respostas singulares, o paciente pode ter na figura do analista um modelo de que as coisas podem sim funcionar, ainda que o analista tenha lá sua vida, ele tenha lá suas questões, talvez ele esteja passando suas dificuldades também, pode estar vivendo seus momentos um pouco mais críticos e tensos, mas isso também o humaniza, né? Afinal de contas, a figura do analista não é aquela figura perfeita, aquela figura que sabe lidar com tudo, que está num patamar evolutivo das emoções que vai inspirar o paciente a querer atingir esse patamar. Não é essa a questão. A questão é de mostrar que o analista é um ser humano que tem sentimentos, que tem emoções, que tem dificuldades, que tem seus bloqueios e tem tudo isso, e isso não o desautoriza a ser um profissional, muito pelo contrário, o humaniza, faz essa conexão dessa aliança terapêutica mais profunda, guardados seus devidos limites, obviamente, mas que também possa ser um modelo inspiracional para o paciente, visto que alguém que estuda bastante as questões da mente, como nós todos aqui, também passa as suas questões e não há problema nenhum em relação a isso. E essa abordagem de Ferenczi, à época, recebeu críticas e também ocasionou ali algumas consequências, né? Ou seja, a gente pode ver de um lado, em um polo, o risco da sugestão e do outro polo, uma aproximação do sofrimento real do paciente. Quando o analista ele acolhe, ele é empático nesse relato, nessa narrativa do paciente, ele, de uma maneira empática, ele percebe que sim, existe um sofrimento, até quem sabe porque ele ou algum conhecido, alguém da sua rede de amparo social está vivendo aquela mesma situação, então ele começa a fazer uma compreensão do real sofrimento, da real dor que o seu paciente tem. Só que do outro lado também há o risco de fazer sugestionamentos. E nós sabemos que a psicanálise, nessa nossa técnica, nós não damos conselhos nem tampouco sugestões. Nós podemos trazer alguns direcionamentos, mas esses direcionamentos são sempre com base nos relatos e no conteúdo do paciente, não é com base no que eu, analista, acho que deva ser o melhor. Não. Eu compreendo a dor, já vivenciei aquilo, posso até exemplificar minha própria vida sem tornar o meu exemplo regra a ser seguida. É importante entender essa nuance, que da participação do analista no processo terapêutico, ele pode citar sim a sua própria vida de forma ilustrativa, sem transformar a sua solução em solução para o paciente. Isso não é correto de se fazer na psicanálise, porque nós simplesmente não temos, de maneira geral, todo o contexto da vida do nosso paciente. Nós vamos vê-lo uma vez por semana, cada ali uma semana, 50 minutos. Ou seja, nós não temos uma vida social com o paciente, nós não estamos morando lá na casa dele, não vamos nos mesmos lugares, não frequentamos os mesmos restaurantes, o mesmo trabalho, a mesma escola. Não, a gente só tem aquele espaço de convivência uma vez por semana, naqueles poucos e breves minutos, e precisam ser muito significativos esses minutos, de fato. Então, não dá para o analista aconselhar, porque ele não tem todo o contexto. Tampouco dá para ficar dando sugestões e opiniões o tempo todo, porque isso pode desobrigar o paciente a tomar as suas decisões autônomas.
Então, para que o paciente desenvolva seu próprio processo decisório e se responsabilize por ele não pode ficar se escorando no analista o tempo todo. Não é isso que Ferenczi vai defender. Ele vai dizer assim: o analista pode sim participar do processo de forma empática, compreender a dor do seu paciente, compreender o seu estado psíquico de sofrimento, exemplificar, falar até um pouco sobre si, a sua própria experiência de vida, sem, contudo, tornar-se um referencial de sucesso para o seu paciente, porque isso é simplesmente impossível. Não, isso faria de nós não analistas, mas quem sabe influencers que também não conseguem bancar toda as suas ideias, obviamente, elas estão sujeitas a falhas. Então, essas nuances são importantes. Se de um lado há aproximação real com o sofrimento do paciente, do outro lado há de se evitar aconselhamentos e sugestões, opiniões, porque isso pode sim sabotar o desenvolvimento decisório, psíquico, emocional de nossos pacientes. Então, essa é a chamada técnica ativa de Sandor-Ferenczi, onde ele coloca o analista como uma figura mais participativa, um pouco mais falante, sem tirar o espaço de fala do seu paciente, lembrando que a escuta ainda é um instrumento, e sempre será, né, o instrumento mais importante da análise. Na escuta ativa, é, que faz parte da atenção flutuante, regra de ouro da psicanálise, né? Lembrando as regras de ouro, a regra de ouro, livre associação e atenção flutuante, regras de ouro da psicanálise. Então, a escuta faz parte da atenção flutuante e ela jamais deve ser esquecida e deixar de ser praticada. Só que essa escuta ativa também agora permite que haja uma fala também mais ativa. Então, essa técnica ativa de Ferenczi coloca o analista numa posição humanizada, que tem sentimentos e, eventualmente, conforme o contexto, conforme o andamento de uma sessão de terapia, sim, ele pode, de maneira empática, até mesmo falar sobre si, citar suas próprias coisas, sua própria vida, sem, contudo, enfatizando aqui, fazer de sua vida um exemplo a ser seguido o tempo todo. Uma segunda contribuição de Ferenczi fala sobre a confusão de línguas. E esse aqui que foi lançado em 1932, ou seja, um ano ali antes de Ferenczi falecer, aqui é considerado um texto fundamental. Se na contribuição anterior foi motivo ali desse afastamento, dessa quebra desse relacionamento mais profundo com Freud, nessa questão de mestre-discípulo, por conta da técnica ativa, agora aqui não. Na confusão de línguas, é considerado um texto fundamental, uma das contribuições mais profundas de Sandor Ferenczi. Ele vai dizer sobre a questão entre pais e filhos. E Ferenczi foi um grande pesquisador, um grande defensor dos cuidados emocionais com as crianças. E isso merece, sim, o nosso mais profundo respeito pelo seu engajamento em relação à técnica, em relação à abordagem, em relação à escuta e o acolhimento à criança. E essa confusão de línguas é uma teoria do trauma que é baseada na ideia de que a linguagem da ternura da criança é invadida pela linguagem da paixão do adulto. E essa técnica, ou pelo menos essa conceituação, melhor dizendo, ela foi influenciar o conceito de falso self que o Winnicott criou. Como é que se dá isso, né? A criança, ela tem o seu linguajar. A criança, conforme ela vai passando pelas fases do desenvolvimento psicossexual em Freud ou psicossocial em Erik Erikson, a criança vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O adulto, ele já tem toda uma elaboração de linguagem, de pensamento, de complexidade de sentimentos e emoções, muitíssimo mais elaborado que uma criança. Então, o repertório de fala de um adulto é muitíssimo maior do que o repertório de fala de uma criança. A capacidade de subjetivação, né, de simbolização do adulto é muito maior, muito mais complexo do que uma criança. O problema é que, às vezes, o adulto, os pais simplesmente não compreendem isso. Acreditam que a fala apaixonada dos pais vai ser
compreendida ipsis literis pela criança da maneira como que o adulto fala. E não é assim. A criança ela vai incorporando à sua fala mais elementos, ela vai começando a ter compreensões ao longo da vida. Não pode se esperar que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos vá compreender tudo que um adulto compreende, até porque não tem a mesma jornada de vida, o cérebro ainda está se maturando, desenvolvendo, muita coisa está acontecendo na criança, está passando por suas fases, e quando existe esse descompasso, e dependendo de como se dá esse descompasso, a criança ela pode assumir um personagem. Ela pode construir um personagem para se adequar à demanda do adulto, para evitar conflito com o adulto. E mais adiante, o Winnicott vai chamar isso de falso self. Essa adaptação que a criança vai buscar em relação ao adulto para evitar castigo, conflito, exposição, rejeição. Ela vai ter que lidar com alguns medos, então ela vai fazer aquilo que o adulto quer, ela vai fazer, começar a imitar muitas vezes o que o adulto quer para poder continuar pertencendo. Só que a criança não, ela continua não compreendendo a linguagem do adulto, ela só sabe que se ela for combater, ela pode ser penalizada, punida. E o adulto, por outro lado, acredita que a criança tem que compreender tudo que ele está dizendo. E às vezes fica bravo. E às vezes pode punir a criança porque não está compreendendo o que ele quer dizer. Essa confusão de línguas faz com que a criança seja submetida até uma erotização precoce que confunde suas experiências afetivas. Ou seja, a criança ela vai vendo a fala do adulto, a forma como ele se expressa, a ênfase e o calor que ele coloca na sua própria fala, e isso vai trazendo para a criança a experiência do adulto da qual ela não está preparada para ter ainda. E quando a gente fala de erotização precoce, isso não é difícil de olhar na sociedade contemporânea. Muitas crianças são erotizadas precocemente, elas já com 4, 5 anos, perguntando se já tem namoradinho, namoradinha, não sei o que e tal, e tem acesso à internet, e às vezes não tem compreensão daquilo, mas vê que o pai e mãe também acessam redes, e imagens e figuras, e ela vai trazendo aquilo de maneira precoce para uma vivência que não está preparada definitivamente para aqueles tipos de conteúdo, para aqueles tipos de fala, né? E Ferenczi também foi um dos primeiros a dar voz à vítima de abuso sexual infantil e de forma muito empática, de forma muito ética, porque isso não era tão enfatizado à época. O abuso infantil era muito comum, como infelizmente ainda é na contemporaneidade, só que antes não se dizia, não se considerava aquilo como um mal social como é considerado hoje. E Ferenczi foi o primeiro a fazer esse tipo de denúncia. As crianças precisam ser tratadas e ouvidas, as crianças precisam ser protegidas. E Ferenczi vai colocar, então, isso como uma ênfase também, e dizer o seguinte, que a criança precisa ter um espaço de fala e precisam ser compreendidas em sua linguagem. Imagine você, aluno e aluna, um cenário. Uma família está sentada à mesa para uma refeição, café da manhã, almoço, jantar ou qualquer outra ocasião. Está sentado, os adultos estão conversando entre si. E a criança está ali sentada à mesa porque ela tem que ficar ali também com os adultos, é uma imposição. Só que é uma imposição que a coloca ali numa situação presente, porém ausente. A criança às vezes tenta expressar, quer falar também, e não é difícil de se notar que muitas vezes ela é impedida de falar. Ela não tem validação. Quando ela começa a falar, e às vezes ela interrompe uma conversa de adulto, e o adulto vai dizer assim: Olha, espera um pouquinho aí, já falei, não interrompa quando a gente estiver conversando. Espera a gente terminar de falar, daí você fala. Ou seja, a criança não tem essa maturidade para compreender que ela não pode interromper. Às vezes o adulto está conversando sobre A criança quer falar sobre B. Ela lembra de alguma coisa, ela quer falar. E nessa hora ela pode se tomar uma repreensão. Ela vai tentar expressar, o adulto fica bravo. Não, peraí, o que você está falando? A gente não está falando disso agora. Fica quietinho, né? Tem que respeitar os adultos conversando. Esse uma conceituação bastante arcaica e que prejudica muitas crianças. Muitas crianças depois vão se tornar adolescentes e adultos absolutamente tímidos, bloqueados, que não conseguem sustentar o chamado olho no olho, campo visual. Vão se tornar adultos assim que não se validam,
porque nunca tiveram espaço de fala. Às vezes vem para uma sessão de terapia, fica mudo, não consegue falar. E muitas vezes as pessoas vão dizer, ela não fala porque ela é tímida, porque ela tem medo, porque ela não quer falar. É tudo isso. É tudo isso. Porque aprendeu desde sempre que ela não tem um espaço de fala, não tem um espaço seguro de fala. Então, o que que vai acontecer com essa criança depois, pré-adolescente, adolescente adulto? Vai crescer não se validando. Porque quando ela queria falar, ela não teve espaço, muito ao contrário, ela foi impedida, bloqueada. Fica essa lição para todos nós. Diante de uma criança, permita que a criança fale, que ela explore, que ela converse, que ela tenha esse espaço, porque isso faz parte do seu desenvolvimento psíquico. Crianças precisam ter espaço de fala tanto quanto os adultos têm, especialmente quando a gente está falando da casa, da família. Como que uma pessoa que não tem espaço de fala na família vai ter espaço de fala fora da família? É claro que isso vai de pessoa para pessoa, de criança para criança. Algumas crianças vão se tornar bastante opositoras, muito desafiadoras, mas a maioria não. A maioria vai se recolher e vai tentar fazer um falso selfie, vai tentar se adequar, se adaptar àquele ambiente. Daqui a pouco ela está tentando falar o mesmo assunto do adulto para poder encontrar um pertencimento. Ela não tem ideia daquele assunto do adulto, ela não sabe, ela não entende sobre política, economia, religião, nada. Ela está aprendendo tudo, é tudo muito precoce, mas ela vai ter um discurso de repetição de palavras de adulto para ela poder ter um espaço e ser valorizada. Mas ela não tem ideia do que é aquilo. Ela vai entender que para ser aceita, ela tem que sempre se submeter ao modelo do outro. A questão da individualidade fica absolutamente sabotada. Então, ela vai criar sempre um perfil, um personagem para se adequar. Depois, quando fica adolescente, os pais vão mandar os seus filhos à terapia dizendo: olha, esse daqui não tem personalidade, tudo que é influenciado pelos outros o tempo todo. É claro, não conseguiu se desenvolver. Por isso ela é sempre influenciada. Por isso que ela sempre vai nas modas, porque ela precisa se adequar ao modo de vida, ao discurso do outro para gerar pertencimento. Percebe, aluno, como isso é profundo? Como isso é grave? Então, em nossas casas, vamos sempre fazer isso, dar espaço de fala às crianças, aos nossos filhos, aos filhos dos outros, não importa. A criança precisa ter o seu espaço de fala, porque isso é desenvolvimento emocional, sentimental, intelectivo. Isso existe, isso traz muita e muita profundidade para o desenvolvimento de uma criança. Então, veja que contribuição magnífica que o nosso autor Sandor Ferenczi coloca. Isso foi influenciar muito Melanie Klein, inclusive ele foi o analista de Melanie Klein, o Winnicott e tantos outros autores importantíssimos que trabalharam a questão das relações objetais, das relações do meu eu com o outro. Isso é relação objetal. Quando eu percebo que eu quero sim ser desejado, que eu quero sim ser apreciado, que eu quero evitar a rejeição. Essa é a relação objetal. E Ferenczi vai dizer assim, para que isso não se torne futuramente uma dependência emocional, é necessário que as crianças também se desenvolvam, que as crianças sejam protegidas, que é muito. E se a gente for pensar, por exemplo, na questão do abuso infantil, a criança não tem espaço de fala e o contato que ela vai ter com alguns adultos é um contato violento. Você imagina o prejuízo emocional, psíquico que provoca numa criança. Então, nós adultos não temos que pressupor que as crianças entendam tudo que a gente fala. É o contrário. Nós, como adultos, é que temos que adequar a nossa linguagem à criança e não ao contrário. A criança não consegue adequar a sua linguagem ao adulto de forma racional e plena. Não consegue. Ela só está fazendo aquilo para continuar tendo algum pertencimento. Nós vamos ver isso na parte 2 mais profundamente, quando trataremos do conceito de introjeção. Então, é papel do adulto adequar a sua fala à criança e compreender a linguagem, a língua da criança, para que ela possa, sim, crescer, se desenvolver de uma forma adequada, saudável. Isso, na verdade, de certa forma, já foi assim. Só que a nossa vida contemporânea, essa correria do dia a dia, acaba não sobrando muito espaço, muito tempo de pais com filhos, e isso tudo acabou gerando esse descompasso, esse dessincronismo de falas, de não compreensão entre adultos e crianças. Uma outra contribuição também diferente vai falar a respeito, no nosso slide,
da teoria do trauma e da clivagem do ego. Vamos compreender bem isso. Então, o Ferenczi desenvolve o conceito de clivagem traumática. O ego se divide como forma de sobrevivência psíquica. Então, o que vem a ser essa clivagem? Clivagem é essa ambiguidade de sentimentos diante de um mesmo fato traumático. Vamos colocar assim: a pessoa vivenciou um trauma com alguém. Teve lá uma discussão e aquela discussão foi muito profunda, aquilo foi muito, magoou muito, prejudicou bastante e trouxe assim uma amargura no coração profunda. Ou seja, entregou um trauma. De maneira que cada vez que essa pessoa veja aquela outra com a qual ela teve esse desencontro, essa discussão, essa briga, o que seja, ela vai vir à tona de novo aqueles sentimentos. O que vem a ser essa clivagem traumática? É quando eu, para o mesmo fato, vamos dizer assim, para essa mesma briga, discussão, desencontro, eu tenho dois sentimentos que eles são opostos. Se de um lado eu gostaria tanto de que ter paz e voltar a ter uma boa amizade com aquela, do outro lado eu gero um pensamento de quase de vingança. Como que essa pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Como que isso foi acontecer? Olha lá, está sofrendo porque agora ela está colhendo o que ela plantou. Bem feito. Então, se de um lado eu quero paz, do outro lado eu espero por uma reparação. Eu espero por um castigo do outro lado, para que o outro possa pagar o mal que me fez. Né? Então, se de um lado existe uma melancolia, do outro lado existe também um sentimento de justicismo, de desejo de que o outro pague de alguma forma aquilo que ele fez. Esses sentimentos ambíguos que podem variar intensamente, às vezes dentro do próprio dia. A pessoa ali está angustiada com um fato, daqui a pouco ela se empolga, ela se enche de esperança, daqui a pouco ela está querendo mesmo, sentindo até raiva, e do outro lado ela está sentindo assim, poxa, eu espero que o outro fique bem, prospere, etc. Ou seja, esses sentimentos ambíguos que fazem parte da experiência do trauma foi um conceito desenvolvido por Ferenczi. É por isso que ele diz, não é só remover a dor do trauma, é compreender o quanto aquilo afeta o meu próprio funcionamento emocional e sentimental. Por isso que é necessário dizer não só o que aquela pessoa causou, quem é aquela pessoa que causa esse trauma em mim, mas também dizer assim como eu lido com tudo isso, como isso afeta a minha vida, o meu pensamento, as minhas decisões, as minhas relações. Tem pessoas que se traumatizaram em relações e que se negam a ter novas relações. Ou seja, alguém a traumatizou, por mais que ela queira, eu queria tanto ter uma boa relação, um namorado, namorada, um cônjuge. Por outro lado, não é melhor não, porque eu já me magoei, eu não quero saber disso. São sentimentos ambíguos. É uma clivagem do ego, é, fruto dessa clivagem traumática, que deixa a pessoa numa espécie de encruzilhada que ela não sabe bem qual é o melhor caminho. E aquilo pode bloqueá-la, pode se tornar um tema muito recorrente na vida psíquica dela, ao ponto de sabotar suas próprias decisões. Ela vai estar, via de regra, muito insegura o tempo todo. Então, ele, com esse conceito de trauma e a decorrente clivagem, essa quebra, essa separação, essa ambiguidade, isso vai aproximar-se das ideias que mais tarde vão ser desenvolvidas, como a gente falou aqui, pelo autor Winnicott, um outro gigante da psicanálise, nas escolas de relações objetais, ou seja, o meu relacionamento com o outro é extremamente complexo e eu vou desenvolver sentimentos ambíguos em relação às pessoas. Uma hora eu estou assim com uma paixão enorme por uma pessoa, outra hora eu estou com raiva dela. Isso se dá em todas as esferas sociais. Parceiros, pais e filhos, amigos, colegas de trabalho. O tempo todo essa clivagem vai acontecer e ele é fruto de experiências traumáticas, sejam elas profundas, mais superficiais, sejam elas assim muito incapacitantes da vida emocional, sejam outras muito melancólicas, mas sim, se nós percebermos isso na nossa própria vida, notaremos essa nossa oscilação emocional, que uma hora quer tudo, outra hora não quer nada, uma hora está extremamente afetado, outra hora está extremamente positivo em relação a um fato da vida. Terence vai dizer que isso é
clivagem. E isso também vai dar as noções precoces do que hoje nós chamamos de dissociação. Ali na dissociação é como se eu assumisse personagens para lidar com a vida, com os relacionamentos. Então, lá dentro de mim, eu estou cheio de angústia, mas eu assumo um personagem que não tem angústia para eu conseguir conviver com a pessoa que está comigo. Isso se chama dissociação. É como se eu tivesse ali um transtorno dissociativo de identidade, ou como se dizia anteriormente, transtornos de personalidades múltiplas, ou de múltiplas personalidades, como queira, onde parece que, de acordo ou diante de uma demanda da vida, eu vou ter que assumir ali uma persona. Isso é uma clivagem, ainda que de forma consciente, no caso da dissociação, nesse caso da dissociação aqui, nesse contexto aqui de Ferenczi, eu assumo personas para lidar com os fatos da vida. E isso vai oscilando também. Muito comum de observar, isso aqui é um espetáculo de teoria, né, de fato, porque é o que a gente vê cotidianamente em clínica. Pessoas tentando se adaptar, lutando contra seus próprios traumas, e suas próprias fobias, medos e todos os seus bloqueios. E uma última contribuição nessa primeira parte, na segunda parte vamos ver, vamos nos deter mais ao conceito da introjeção, mas aqui também é bastante polêmico, porque faz parte lá do primeiro item da técnica ativa. E aqui vamos falar da importância do processo contratransferencial. Lembrando, aluno, que a transferência fala sobre o que o paciente sente em relação à figura do analista. E a contratransferência, o que o analista sente em relação à figura do paciente. É um caminho, portanto, inverso. O que é que o analista sente em relação ao seu paciente? A Ferenczi foi um dos primeiros a valorizar os sentimentos do analista durante o processo terapêutico. É um dos primeiros que vai colocar isso, que depois os pós-freudianos, autores pós-freudianos, acabaram abusando um pouco disso, desse processo contratransferencial. A gente já vai explicar isso. Ferenczi vê a transferência como uma ferramenta clínica e não como um obstáculo. O analista analisa a partir de sua contratransferência. Então, com isso, ele antecipa muitas ideias do que hoje chamamos de psicoterapia ou de psicanálise relacional. E o que Ferenczi vai querer dizer com isso? Ele não está dizendo que o analista tem que gerar uma empatia de se pôr no lugar do seu paciente. Essa empatia é uma empatia que se observa na família, na igreja, nas amizades, em outros espaços. A empatia na psicanálise é uma empatia que acolhe o sentimento do outro, que busca compreender o sentimento do outro, ao mesmo tempo que o analista pode ter sim a experiência de ter vivenciado aquilo também. E quando ele percebe isso, ele tem uma compreensão mais aprofundada. Ou se ele não vivenciou, se o analista não vivenciou aquilo que o analisando está contando, talvez em sua experiência clínica ele pode ter sim tido contato com outros pacientes que também relataram experiências parecidas, e isso traz para o analista uma compreensão muito ampliada do que está acontecendo com a vida do paciente. Então, essa contratransferência que Ferenczi vai colocando não é uma contratransferência de que vá fazer o analista chorar com o seu paciente e sentir as dores. Muito pelo contrário. Não é essa a questão. Nessa contratransferência, o analista ele acolhe de forma empática, ele vê o seu paciente agora com esse afeto analítico que busca a cura. Não é só, vai, conta tudo aí que você vai se curar sozinho. Não, agora ele se torna realmente interessado nesse processo de cura. Por isso que nós falamos que a psicanálise é a cura pelo amor. E o que é esse amor? É amor pela cura. Cura pelo amor, amor pela cura. Amor pelo bem-estar do nosso paciente. Esse processo de transferência é muito poderoso. Nós, analistas, nós amamos ver o processo de cura de nossos pacientes. Nós gostamos muito de ver a evolução, como ele está realmente progredindo, superando os seus obstáculos, como o paciente está emancipando realmente. Ele está vivendo melhor, está trazendo mais qualidade. Isso alegra
Isso deixa o analista bastante satisfeito. E isso sim é uma contratransferência, porque eu estou agora interessado realmente na cura do meu paciente. Não é aquela coisa do analista estar lá, vai, fala, ouve, depois a pessoa vai embora e acabou por ali e pronto, até semana que vem. Claro, o analista está pensando nos seus pacientes o tempo todo, está buscando compreensão, ele está ali engajado num processo de cura. É essa contra-transferência que o Perez coloca, para que o analista não seja alguém frio, uma geladeira. Porque se for assim, pessoal, é melhor fazer terapia com chat GPT, né? Com as nossas IAs, com as inteligências artificiais, que elas não têm sentimentos, ela tem um monte de resposta. Obviamente que não funciona a terapia dessa forma, é necessário o contato humano para que haja processos de cura. Então, essa contra-transferência defendida por Ferenczi vai nessa direção, vai nesse trabalhar para que essa cura, esse desejo pela cura do outro esteja também presente e de forma muito ativa e empática no coração do analista. O analista deve sim se esforçar, estudar, buscar aprofundar-se e se apaixonar sim por todo o projeto psicanalítico, porque ele é muito bonito. De fato, a psicanálise, ela é essa ciência, a ciência do inconsciente, que vai buscar profundamente o bem-estar, a saúde emocional, a saúde psíquica dos nossos pacientes. Nós vamos ficar por aqui, caro aluno, nessa primeira parte desta aula desse magnífico autor Sándor Ferenczi. Nos vemos na parte 2, onde vamos tratar a respeito da teoria da introjeção e é simplesmente fantástico. Nós vamos ver que a introjeção também é um mecanismo de defesa que foi no futuro desenvolvido por Ana Freud. Então, aqui, não perca, pessoal, a próxima aula dessa aula complementar do Sándor Ferenczi e nos vemos em breve. E vem para o espaço Bela Vita.